saúde e qualidade de vida. Agradecimento aos nossos parceiros. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Cristal Joias, as mais lindas opções em joias e semijoias folheadas a ouro 18 quilates e tecnologia antialérgica, diferenciadas e exclusivas. Fique ainda mais linda com classe e elegância usando Cristal Joias. 459-9967-0331. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Franciele Stortifac, fisioterapeuta dermatofuncional e acupunturista. Tratamentos faciais e corporais, especialista no protocolo europeu, jato de plasma, massagens, tratamento emagrecedor com auxílio da acupuntura. Venha fazer uma avaliação e surpreenda-se. Lorita Atelier, que hoje traz uma dica super especial. Confira! Olá, a dica de hoje é sobre camas. O aconchego de uma cama montada, uma cama posta. A cama não precisa só de um edredom, um cobre-leito e dois travesseiros, duas fronhas. A cama precisa de almofadas, a cama precisa de travesseiro de corpo, a cama precisa estar cheia. Por quê? Porque ela valoriza muito mais o teu quarto. Lorita, como você escolheu? 50 anos de história merecem uma comemoração especial e você é o nosso convidado. Comprando no supermercado Cercar ou na loja acima de R$50, você concorre a mais de R$135 mil em prêmios, incluindo um carro 0 km. Venha fazer suas compras, aproveite a nossa nova infraestrutura e aproveite também as nossas promoções. Clínica Visage. Somos especialistas em elevar a autoestima, seja no seu sorriso ou face. Resolvemos as marcas que o tempo insiste em deixar de uma forma sutil, elegante e natural, devolvendo sua confiança e fazendo você amar se olhar no espelho, reconhecendo seus traços e características mais bonitas. Temos especialistas prontos para resolver os seus problemas e queixas com o maior cuidado, prezando sempre por um atendimento humanizado. Se cuidar está em alta e jamais sai de moda. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Paz. Vamos começar falando a respeito do nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Certo? Nós que somos cristãos temos o Espírito Santo em nosso corpo. Então, como não cuidar do nosso corpo se ele é templo do Espírito Santo? Com base nisso, a gente vai falar hoje a respeito de alimentação saudável, saúde, qualidade de vida e nada melhor do que trazer uma nutricionista para falar a respeito disso. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Simone Guise, minha amiga, minha nutri de muito tempo também. Seja muito bem-vinda ao programa Paz. Obrigada, Kelly. Obrigada pelo convite, né? Cuidar da saúde é algo que a gente precisa cuidar todos os dias, né? São mini cuidados e tudo de uma forma muito leve. A gente precisa manter e seguir hábitos, né? Hábitos saudáveis que a gente consiga manter eles para a vida toda. Com certeza. Eu creio que muita gente te procura, Simone, para emagrecer. Eu preciso emagrecer. Mas o emagrecer vai muito além de parar de comer ou coisa assim, né? Ele tem a ver com a saúde.
Isso. O emagrecer, as dietas, existem muitas dietas, né? Então hoje a gente tem muita coisa na internet, tem muita informação, muita dieta, muita restrição, e assim, cada indivíduo é único. Então, de repente, assim, o jejum intermitente vai fazer bem para você, mas não vai fazer bem para mim. Alguma restrição pode fazer bem para uma determinada pessoa, mas não vai fazer bem para outra pessoa. Então, cada indivíduo, cada pessoa tem que ser olhada de uma forma particular e única, né? Deus nos fez únicos, então cada um tem o seu cuidado. E aí a gente precisa buscar esse equilíbrio que é espiritual, alimentar, emocional, né? E aí tentar ajustar o melhor tratamento, porque muitas vezes, mesmo na questão do emagrecimento, a gente sabe que geralmente o emagrecimento ele não está ligado só ao fato de comer demais, mas eu preciso ver por que eu estou comendo demais, o que está em desequilíbrio na vida da pessoa. E não adianta a gente só passar uma dieta, passar uma restrição alimentar, sendo que de repente tem muito mais coisa para organizar e muito mais coisa para a gente olhar para essa pessoa. Com certeza. E o emagrecimento vira uma consequência dessa reorganização, né, Simone? O emagrecimento, o cuidado com qualquer doença, né? Então hoje a gente tem a questão do câncer que vem aumentando cada vez mais, que é toda uma alteração celular que acontece no corpo da pessoa desde criança já, né? Então precisa olhar para a alimentação desde a gestação da mãe, né? E isso não é a gestação, não é um período que você pode comer de tudo e chutar o balde, né? Para depois querer buscar o balde só depois que o bebê nasceu. Daí eu preciso me cuidar, eu preciso emagrecer. Não, mas e o ser que você gerou? Né? Se você chuta um balde na gestação, você vai se entupir com um monte de alimento, muitas vezes industrializado ou processado, ou muito rico em açúcar ou gordura, porque você se dá o direito de repente ganhar uns quilinhos a mais. Mas e o ser que você gerou? Você gerou ele com todo cuidado? Você gerou ele realmente com saúde? Porque vai depender da tua alimentação na gestação, a saúde muitas vezes do teu filho pro resto da vida. Que impactante. Se for pensar assim, né, muda toda uma perspectiva. Exatamente. Porque é a questão de, como você falou, todos os dias a gente construindo, né? Simone, tem pessoas que estão nos assistindo que provavelmente vão falar, meu Deus, eu faço tudo errado. Eu como errado, eu tomo refrigerante, eu como açúcar, isso e aquilo. Mas tem como mudar? Tem. Né? E quais os primeiros passos que você orienta, assim, além, claro, de procurar um profissional para ajudar, né? Mas assim, a pessoa agora assistindo fala, quais os primeiros passos? O que eu posso começar a mudar na minha casa, na minha alimentação? Eu acho que assim, a gente pega um dos principais vilões, né, que é o açúcar. Então, ainda muitas pessoas têm o hábito do refrigerante. Eu acho que a primeira forma de você mudar é ali, o refrigerante, o açúcar. Mas aí eu vou trocar por um suquinho artificial? Não, você vai trocar por um chá, por um suco de fruta, comece adoçando menos. O café, muitas vezes a pessoa não consegue ficar sem adoçar o café, então começa a reduzir, começa diminuindo aos poucos, porque tudo inicia com uma limpeza do paladar. E aí você vai trocando essas informações das nossas papilas degustativas, né? Que aí quanto mais doce eu quero e vira um círculo vicioso, né? Então a minha principal dica e primeira dica seria reduzindo o açúcar. Conseguiu efetuar essa mudança dentro ali do teu dia a dia? Vamos para as frituras, vamos para as gorduras, ou então o excesso de farinha branca, ou introduzir mais frutas também, porque se eu preciso tirar o açúcar, né, tirar o doce, vamos substituir esse doce por um hábito saudável, que de repente é aumentar o consumo de frutas. Que são doces e gostosas. Que são doces e gostosas, exatamente. E a farinha branca, farinha de trigo em específico, né? Muito se fala a respeito dela e tal, a questão do glúten, da inflamação do organismo e tal. Isso realmente é verdade, né? É verdade. Sinto em dizer. É verdade. Sinto em concordar que é verdade. Então, existe todo um processo inflamatório. E aí, de novo, a gente precisa olhar para o todo. Não é que só a farinha vai inflamar, ou só o açúcar vai inflamar, mas
todos os nossos hábitos, né? O excesso do sódio, o excesso do sal, que vem ali com alimentos industrializados, ultraprocessados. Aí a farinha ajuda um pouquinho, o açúcar ajuda um pouco, a falta de atividade física vai ajudar também, se eu tomo algum medicamento ou não. Então, o processo inflamatório, ele tem vários fatores, não vai ser isolado, não é só um fator. Por isso que a gente tem que ir tirando, né? Tirando, controlando, diminuindo. São hábitos, né? Às vezes a gente existe aquele ditado, né? Uma pessoa que tem vícios, então assim, de repente eu tenho lá um vício do açúcar, o vício da gula, troque isso por um outro tipo de vício que seja saudável. Começa a fazer uma caminhada, uma atividade física, andar de bicicleta. Exatamente. E aí a gente vai diminuindo essa inflamação, né? Eu esses dias conversando com uma moça que ela era viciada em álcool, né? Então ela tomava cerveja e tal, e daí ela conheceu a palavra, se converteu a Jesus e ela decidiu parar de tomar cerveja. E aí daí ela falou que ela engordou 20 quilos, né? Aí ela foi no médico e tal, daí sabiamente a pastora dela mesmo chegou e falou, você não é uma ex-viciada, você só mudou o seu vício. Só mudou o vício, só substituiu. Isso se vê muito, porque o comer exageradamente é um vício também. É um vício, e aí se a gente for olhar, a pessoa ela tem o problema do vício. Então eu vou tirar a bebida alcoólica, eu vou tirar o uso de uma outra droga, né? Enfim, até mesmo medicamentos. Sim. Eu vou continuar tendo problema, mas eu preciso substituir isso por um vício saudável, então. Começar a endorfinar o corpo, fazer mais atividade, substituir por alguma outra coisa, né? De repente, às vezes é fácil a gente falar, mas controlar nossa ansiedade, né? E a gente vê hoje ainda uma realidade que tem muitas pessoas que às vezes eu não tomo bebida alcoólica, eu sou evangélico, sou cristão, eu não tomo bebida alcoólica. Mas aí se entope de refrigerante. O que muda? O foco do vício. O foco do vício. Come errado, come exageradamente, morre pela gula também. Exatamente. E se for ver a luz da Bíblia também é um pecado. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vê muitas reuniões, até mesmo cristãs, que se elas não forem regadas de uma boa comidinha, um bom petisco ali no final, às vezes a pessoa nem vai. Ou ela se preocupa antes em o que eu vou servir, o que eu vou fazer, do que realmente o estudo da palavra, muitas vezes. É verdade. Então, infelizmente, essa é uma realidade também no mundo cristão. Onde a gente tem sobrepeso, onde a gente tem pessoas sedentárias, onde às vezes a pessoa acha que Deus vai ter em cuidar de tudo, mas ele não está olhando para o templo do Espírito Santo, né? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Exatamente. E eu preciso manter ele limpo. E Deus é tão bom que nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio para tudo. E para comer também. Isso nem sempre é fácil, né, Simone? A gente está se aproximando aí de final de ano, né? Quais as dicas aí? Porque estamos em outubro, quando vê é dezembro e começa a comilança do Natal. A tradicional comilança do Natal, o carrinho da Coca, o caminhãozinho, né, da propaganda. Já vem. Já chega com o Papai Noel cheio de doce, caixa de bombom, etc. Como que a gente deve se controlar? Porque assim, também você não vai ficar de fora de tudo porque você aprendeu a comer certo. Mas quais as dicas que você dá pra gente? Ingere bastante salada, bastante fruta, né? O Natal também tem isso. O nosso Natal é no verão. Então, ele contribui para que a gente possa se alimentar de uma forma mais saudável, né? Grãos, castanhas, e evitar me desculpa a Coca, me desculpa quem fabrica refrigerante, né? Mas substituir, usa frutas, usa sucos de frutas, né? Eu acho que é por aí que começa. E a água também. E a água, em primeiro lugar, água boa, água limpa, use um filtro de qualidade, né? A gente tem aí muitas marcas disponíveis no mercado, que também é importante, né? Cuidar que a qualidade da água, a gente precisa de uma qualidade boa de água, né? Ingerir, quais coisas sempre falam, 2 litros por dia, Simone, mas cada pessoa é única.
Isso. Existe uma conta bem simples que a gente pode fazer. Você pega 30 ml por quilo de peso. Tá. Então, multiplica 30 ml de água para cada 1 quilo do seu peso. Aí você vai chegar no seu ideal de água por dia. Nossa, e no começo não é fácil. Não é fácil. Então, vamos fazer uma conta bem simples aí de 60 quilos. 60 quilos. 3 vezes 6... 1 litro e 800. 1 litro e 800, exatamente. E que no começo é dificílimo de tomar, depois você sente sede. Sente sede, exatamente. Então, é água, não é suco de fruta, chimarrão, né? Não, é água. Então, fora isso, você ainda complementa com outros líquidos. E eu penso também em pequenas coisas, Simone. Por exemplo, né, eu aprendi com você isso, né? Erva, você vai tomar lá, comprar uma erva de chimarrão, já compra ela sem açúcar. Exatamente. É uma coisa boba, mas tem a erva mate com açúcar. 5% de açúcar. Pra quem vai tomar todo dia aquilo ali? Exatamente. Né? Então, assim, aos poucos, claro que né, tem casos radicais que você precisa falar, não, chegou, não vou comer mais doce. Mas, assim, a questão de substituições, elas são... São pequenos detalhes, né? E elas podem fazer parte do seu dia a dia, né? Troque o mínimo de açúcar que for usar, troque pelo açúcar mascavo ou pelo açúcar demerara, que ainda ele não é tão processado, né? Você vai usando menos, e aí você vai limpando o teu paladar. E aí quando você for comer algo mais doce, você já vai sentir que tá muito doce. É interessante, né? Eu vejo com as crianças, né? Eu optei em até os 2 anos não dar açúcar para as crianças. E aí foi assim um bullying na família. Literalmente, coitadinha, ela quer comer. Mas ela nunca sabia o que era. Exato. O paladar limpo, quando foi comer, ela nem gostou. Não é que porque eles veem, né? Então, assim, como você falou, desde a gestação, Isso, né? Desde a gestação. E a criança, eu sempre falo, ensine todos os hábitos que são saudáveis. Ensine tudo aquilo que é o mais saudável. O que não é saudável, ele vem por si só. Alguma coisa do amiguinho da escola, os avós que vêm a contribuir muitas vezes, né, para tudo isso, eles acabam, de alguma forma, em algum momento eles vão provar. E aí, quando eles provar, eles vão gostar. Provavelmente. Eles vão gostar. Então, ensine tudo aquilo que precisa, que é o necessário. O restante vai vir depois. Mas aí ela já tem pelo menos o discernimento, já vai saber que o que é o mais saudável é aquilo que tem que entrar em maior quantidade, né? Com certeza. E aí você vai modulando, né? E principalmente, assim, hábito familiar, né? Refrigerante ou excesso de doces. O pai e a mãe podem comer e os filhos não. Não, é a família, é a casa. Então como é que os filhos não vão comer algumas certas coisas e os pais acabam comendo um monte, ou um exagero, né? O exemplo, ele vem... O exemplo vem de casa, né? Com certeza, não adianta você falar, né? Eu estava numa palestra esses dias, ele falou assim, agora vamos lá, pessoal, todo mundo coloca a mão na nuca. Metade da galera colocou a mão na testa. Aí ele falou assim, mas eu falei pra vocês pôr a mão na nuca. Mas o exemplo fala mais do que as palavras. Do que as palavras. Aí eu falei, olha, nossa, achei que mega legal. Interessante, porque a metade da galera colocou a mão na testa, como ele. Mas ele falou nuca, né? E daí ninguém sabia o que fazer. Ele falou, vocês veem o que é um exemplo? Né? Você faz como os pais vão fazer também, né? Então, exato. Mas o segredo, Simone, é realmente, como você falou, o equilíbrio, né? O equilíbrio. Nada como diz na Bíblia, nada é proibido, mas nem tudo nos convém, Exatamente. Então, nem tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se você opta por exemplo, não usar uma droga ou um cigarro e tal, por que você não pode ser mais forte do que, por exemplo, se entupir de doce? Então, eu acho que esse é o equilíbrio. Existem coisas assim, parece engraçado, mas assim, aquele chazinho e uma bolachinha no final do culto. Esses dias a gente estava se preparando, né, para ir para a igreja, aí a minha filha já falou assim, será que hoje tem a bolachinha no final do culto? Eu falei, que bolachinha? Mãe, sempre tem aquelas bolachinhas. Ela gosta. Aí termina, ela vai correndo lá e pega uma bolachinha. Então é um petiscozinho, né? Ela foi pensando na bolachinha. Olha só. Aí começa a fazer uma associação com comida, né?
Então é muito fácil, assim, e alguns a gente mesmo já foi pra igreja e tal, o que a gente vai comer depois do culto? Vamos pedir uma pizza. Então já ficou na cabecinha dela. E aí ficou meio que como uma regra que depois do culto, toda vez a gente compra uma pizza. Aí a gente deixou então a pizza sempre para aquele dia, então no domingo, depois do culto, uma pizza pequena, e escolhe um sabor que não seja tão calórico, né, e nem tão pesado também para noite. Então temos que criar essas regras, né, mas é muito fácil da criança fazer essa associação também. É muito interessante, né? Mas que legal, Simone, fiquei bem feliz que você veio participar do nosso programa. Também fiquei feliz. É sempre uma honra recebê-la, né, e saber que as pessoas podem entender que há sim uma maneira de mudar de vida, né? Seja pelo emagrecimento, seja por causa de uma doença que você quer desinflamar, e também você está à disposição para poder ajudar. Isso, Hoje tudo vira em torno do estético muitas vezes, mas a essência, né? A gente precisa entender que a saúde, a beleza, ela ainda sempre vai precisar vir de dentro para fora. Amém, com certeza. De dentro para fora. Obrigada pela participação. Obrigada a você. Sempre estamos de portas abertas. Obrigada. Obrigada a você que nos assistiu. Um grande abraço e até a próxima semana. Deus te abençoe.